Pepe Escobar é um dos maiores jornalistas internacionais. Ele é brasileiro. Ele é especialista em geoestratégia e geopolítica. A principal especialidade dele é internacional nessas questões. E Pepe Escobar achou conexão entre aquele processo de 2003 do Banestado com a Lava Jato. Essa conexão foi feita porque, preste muito bem atenção, quem era o juiz daquele escândalo do Banestado? Pastor, o que foi o escândalo do Banestado? O Banestado era um banco que era no Paraná, que era usado por todo tipo de empresário, político, dizem até mesmo por pessoas de grande escalão do poder judiciário. Mas isso está tudo em documento. Mas o que eu quero salientar é que foi levado para o exterior sem pagar impostos. Calcula-se mais de 200 bilhões de reais. À época, se for colocado juros desde 2003 até hoje, calcula-se, chega quase a R$500 bilhão. Portanto, nessa época, adivinhe quem era o juiz desse caso Banestado? Sérgio Moro. Adivinha quem era o doleiro que fazia a transação para os empresários, transações ilegais, para os empresários para enviar o dinheiro para o exterior e depois o dinheiro voltar lavado para o Brasil? Quem fazia? Doleiro e Youssef. Portanto, há muita coincidência aí. E dizem que todas essas operações foram feitas auxiliados por agências de inteligência americana. Dizem até que Sérgio Moro foi nos Estados Unidos fazer curso nessa época do Banestado. De repente, quantos anos depois? 10 anos depois, de 2013, começa outra operação. Desta vez, com objetivos políticos, envolvendo também agências norte-americanas, como foi descoberto agora o FBI, mas há outras envolvidas, como NSA, CIA. E quem é o juiz, de novo? Sérgio Moro. Quem é o doleiro? Youssef. Pepe Escobar, no seu comparação entre os dois casos, diz que Sérgio Moro foi esse caso que ele achou lá. Por que chamava Lava Jato? Porque grampearam um escritório de Youssef, que era de um lava-jato, de um posto de lava-jato, aí colocaram o nome da Operação Lava Jato. Mas, segundo o Pepe Escobar, eles produziram esse caso. Esse caso não foi achado assim por aquela escuta para investigar, não. Isso foi produzido com as personagens que as agências de inteligência norte-americanas queriam, com o projeto de quê? De derrubar o PT do poder. Porque o Brasil estava, nos governos de esquerda, liderados pelo PT, como um país soberano. E os Estados Unidos não admite países soberanos na América do Sul ou na América Latina.
porque para eles a América Latina é o quintal deles. Lula, junto com Celso Amorim, com a sua política externa, que eles chamaram de ativa e altiva, falava com o mesmo tom como quando se falava com a Bolívia, um país com PIB de 40 bilhões de reais, como se falava com o presidente dos Estados Unidos, que à época foi primeiro George W. Bush, depois Obama. O Brasil não fazia diferença em país pequeno ou país grande. Ele tinha uma voz soberana. Na ONU, o Brasil foi o principal coadjuvante para a criação do G20. Porque tinha o G7, que dominava toda a economia mundial. O Brasil, junto com China, Rússia e outros países, conseguiram montar o G20. Já desagradaram os norte-americanos. Depois, o Brasil entrou para os BRICS. BRICS com a primeira letra de cada país. C de China, R de Rússia, I de Índia, BRICS. Não, desculpa, começo. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, em inglês, da Sul África. É parte do BRICS. Os inimigos que os Estados Unidos vê, se você vê a luta dos Estados Unidos hoje contra a China, o Brasil se uniu em um grupo econômico com parceria estratégica com China, Rússia, Índia e África do Sul. E abriram até um banco com, no início, 100 bilhões de dólares para competir com o FMI, dominado pelos norte-americanos. O Brasil conseguiu juntar reservas e conseguiu sua independência econômica de 390 bilhões no governo da esquerda. Isso também desagradou os norte-americanos. O Brasil descobriu, e depois foi aquele escândalo que o Brasil foi espionado na Petrobras e que Dilma foi feita escutas para o telefone de Dilma e Obama não negou, reconheceu que houve, com o caso Snowden, né, que denunciou, que foi publicado pelo Wikileaks. Porque o Brasil tinha achado, eles queriam saber o tamanho da reserva do pré-sal. E a reserva do pré-sal calcula-se, até hoje não tem certeza, que passa de 300 bilhões de barris de petróleo. Talvez maior do que a da Arábia Saudita. Não é comprovado ainda. O que é comprovado são a faixa de 100 bilhões de barris. Mas acha-se que é muito maior. E o petróleo estava, naquela época, valendo peso de ouro, no 80, 90 dólares o barril. Hoje, né? Mas a época era. Então tudo isso conflagrou em motivos dos Estados Unidos dar um golpe parlamentar, que é chamado de guerra híbrida, que junta parlamentarismo, poder judiciário, polícia, agências de inteligência americana para derrubar governos legitimamente democráticos. Como foi feito na Bolívia, que o dono da Tesla reconheceu que foi feito um golpe lá. Aqui também não ia ser. Meu nome é Pastor Valério Corrêa. Se você gosta desse trabalho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, para que as pessoas saibam o que está acontecendo nos bastidores do poder, para que saibam o que aconteceu com o Brasil. Não houve um impeachment de Dilma, houve um golpe de Estado em nosso país. Estão entregando tudo o que prometeram através de Jair Bolsonaro. Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o vídeo. Precisamos informar a nossa população.
Fique atento.